Aí eu escutei uma frase de São Francisco de Assis que eu guardo até hoje na minha vida. Para você falar de Jesus, para você evangelizar, se necessário, fale. Ele quer dizer o quê? Você tem que mostrar com a tua vida, com as tuas renúncias, com o teu testemunho. E aí eu percebi que não era com palavras, era com atitudes. E a gente queria começar do começo, cara. Como é que foi a tua vida? Você já era católico desde criança? O negócio foi evoluindo? Como é que foi o negócio? Não, porque cara. eu sempre brinco com alguma coisa aqui. Tem pessoa que eu vou entrevistar aqui que o cara, assim, não, eu era católico desde criança, minha mãe era católica, meu pai era católico, eu fui criado dentro da igreja. E é interessante porque a gente não vê uma conversão do mundo velho ao mundo novo, entendeu? Parece que o negócio não avança. É diferente de vocês, eu não sei. Eu, pelo menos, teve um momento, assim, pumba. O Tom participou desse momento, que foi no acampamento, exatamente. E eu não posso falar da minha conversão com questão de caridade às pessoas. Foi um momento do acampamento muito pesado para mim, mas eu tive um momento. Esse momento aqui, a partir daqui, virei católico, né? Antes eu não era. E não sei como é que foi a sua vida. Então, cara, engraçado que eu, agora no acampamento de São Miguel Arcanjo, me perguntaram, fizeram a mesma pergunta para mim. Cara, me conta, mas vocês já nasceram dentro da igreja? Vocês já... Então, eu venho de uma família tradicional católica em Ponta Grossa, né? Minha mãe catequista, minha mãe ministra da Eucaristia, né? Só que a gente vai crescendo, né? E você vai conhecendo outras coisas. Eu tive uma vida louca, cara. Eu era muito louco, assim. Eu era muito festeiro. Uhum. E aí eu joguei futebol dos meus 14 aos meus 22 anos. Então, enquanto eu estava preocupado com a minha carreira de jogador de futebol, na época, eu me cuidava. Mas quando eu vi que não ia dar mais, eu acabei me desvirtuando, né? Uhum. Já missa, essas coisas já não ia mais. Se eu ia, era mais para agradar minha mãe. Não entendia nada que estava acontecendo. Pra você ter uma ideia, eu achava que o ofertório era um intervalo. Era a hora que você podia ir no banheiro. Né? Então, e aí eu fui, né? A vida foi passando. E aí eu fui fazendo, assim, muito cagada mesmo, sabe? Uhum. De bebedeira, festa, de chegar bêbado em casa, né? Não cheguei a ser usuário de droga. Mas da bebida do álcool, tipo assim, juntamos 2, deu festa. Uma drogalista, né? E eu sempre fui animado. Uhum. Eu sempre fui o cara que chegava e animava a festa. Então meus amigos me convidavam para isso. Uhum. Cara, já vamos juntar a carne, a cerveja, traz o Fernando, ele vai animar. Eu era o meu cupido da galera. Você vai beijar quem? Não vai beijar? Então fica para fora. Aqui você vai entrar, que você vai beijar na boca. Então eu era aquele cara que ficava animando, né? Uhum. E aí minha vida eu fui ficando mais velho, e aí eu fui estudando, fui trabalhando, e aí as coisas começaram a vir muito fácil para mim, né? A questão de festa, bebida, por quê? Porque meus 2 irmãos eram uma dupla sertaneja. Então eles tocavam muito nas baladas. Diego e Rafael. Legal. Inclusive, meu irmão entra agora para um acampamento, vai fazer o sênior agora em Ponta Grossa. Pensa. E aí, cara, começou a vir muito fácil. Né? E eu comecei a fazer stand-up em alguns bar. Então ficou mais fácil ainda. E aí eu fui me perdendo no álcool, fui bebendo cada vez mais. E o álcool não ia trazendo só a vontade de beber, ele ia trazendo a mentira, ele ia trazendo... eu queria viver uma vida que não era minha, sem poder. E isso foi causando assim, uma grande tristeza no coração da minha mãe. Uhum. Né? Porque são 3 filhos, eu sou mais velho, então eu tinha que ser o exemplo, e eu não era o exemplo, eu era aquele que dava dor de cabeça, aquele que chegava louco na casa. Minha mãe tinha um Jesus, cara, que ela trouxe no Nossa Senhora Aparecida, que era aquele que se você mexe, ele pisca, já viu? Sei. Eu cansei de chegar e acordar minha mãe e dizer, mãe, acorda que Jesus está na cozinha. Que ele se piscava, ele, onde está bêbado? Não, ele piscou pra mim, mãe, ele tá na cozinha. Nossa. Então eu chegava muito louco, cara. Mas assim, não era agressivo, só que eu era engraçado. Uhum. Eu era daqueles bêbados... Tá da resenha. Eu era aquele bêbado escandaloso, né? Eu chegava de madrugada em casa e gritava. Acordava a vizinha.
Acordava vizinho, minha mãe ficava com vergonha. Trabalhoso. Eu era engraçado. Ah, E aí, com 27 anos, né? Quando eu completei 27 anos, minha mãe chegou com uma ficha do acampamento para mim. Me deu uma ficha e falou para mim assim, ó, Fernando, eu não sei que rumo de vida que você vai tomar, mas eu acho que ela falou assim para mim, você merece esse acampamento. E aí eu fui fazer o acampamento. Mas assim, eu fui, já tinha montado uma estratégia para mim não ficar no acampamento. Né? Meus amigos nós já tínhamos bolado tudo, né? Como é que ia ser. Foi o primeiro acampamento juvenil, né? Em Ponta Grossa, foi na Chácara do Vaia da Copiosa Redenção. Na época, a Copiosa Redenção ela coordenava a paróquia Santa Rita, que hoje é uma paróquia muito ativa, Ponta Grossa, a paróquia em chamas, né? Tem acampamentos lá o ano inteiro. E naquela época a Copiosa Redenção, ela que coordenava, né? Ela que era responsável pela paróquia. Então, o meu acampamento foi na Chácara do Vaia. E foi lá que eu fui fazer meu acampamento. Foi lá que eu cheguei. Aquele cara louco, aquele cara alcoolizado, porque na noite que começava na sexta, na quinta-feira, o inimigo fez a melhor festa que se podia imaginar. Ele usou dos meus amigos para fazer a melhor festa, com bebedeira, com mulheres, com droga, mas eu nunca fui né, assim, tinha medo das drogas, né? E aí eu lembro que eu fui nessa festa e eu acabei bebendo demais e acordei, era 6 horas da manhã, eu acordei, porque eu tinha esse compromisso com a minha mãe. E passei em casa, peguei a minha mala, uma mala assim uma mochila, coloquei lá 2 meias, 2 orbas, um carção, uma camiseta e 2 litros de vodka. Porque você levou? levei porque Olha eu ia só. sair. o plano era sair. O plano era o quê? Eu ficar segunda, sexta e sábado de tarde, meus amigos iam me buscar. Dia de festa, lógico. Porque tinha um show lá em Ponta Grossa. Tinha um show dos César Menotti e Fabiano. Entendi. Então eu jamais ia perder esse show, né? Gurizada é tudo. Mas como o bem sempre vence o mal, Exato, Lógico. né? Jesus escolhe os tortos mesmo, né? E na minha família foi assim, porque eu fui o primeiro aí. E aí eu fui fazer esse acampamento. Minha mãe já tinha feito o primeiro sênior já, né? Então ela estava servindo na cozinha, só que a minha mãe fez minha mala, já levou tudo lá, né? Pra não precisar eu sair. E eu cheguei, cara, no Botafora, alcoolizado, sem tomar banho, fedendo bebida alcoólica, fedendo cigarro. E eu lembro que, assim, eu não me lembro ali do Botafora, aquela reunião ali, né? Sei, Você que é sei. campista, esse eu posso falar, tá? Quando você chega, você é recepcionado, né? Nas paróquias. E aí, cara, subi naquele ônibus, dormi, não lembro como que eu cheguei lá, eu fui o Trajeto. último a descer, Loucura. eu fui o último a descer do ônibus, e aí me acordaram, e quando eu desço do ônibus, aquela alegria daquelas pessoas ali começou. Aquela alegria começou a me contagiar. Eu fiquei constrangido, assim, né? De ver aquela galera. você falou alguma coisa diferente, tem Pô, aqui. peraí, cara. E aí me tomaram a mala, sumiram com a minha mala, fiquei preocupado. Ei, até a vodka, vai me quebrar, eu vou embora. Aquela, né? E aí, cara, tudo começa, né? No acampamento, Você tinha quantos anos mesmo, Fernando? eu tinha 27. 27 anos. Ali foi assim o meu renascimento. Eu falo para você que o acampamento, por isso que hoje eu dedico a minha vida a essa obra de acampamento, porque foi a que me salvou. Pois é. Foi a ferramenta, né, que Jesus deu para um povo para tirar muitas pessoas do abismo, né? E eu era um deles. E aí o acampamento aconteceu. Então, o acampamento é uma coisa engraçada, porque eu, antes de fazer o acampamento, eu odiava campista. Uhum. Normal. Odiava campista. Eu falava assim, cara, bando de povo hipócrita. Fica nesse oba-oba, esse ama-ama, essa coisa arada. Eu não gostava não, cara. Mas eu me dizia católico. Era aquele católico que ia na missa vez ou outra. De BGE. De IBGE. E aí, lá no acampamento, mudou tudo.
Então, assim, é interessante falar do acampamento, porque não só porque algumas pessoas têm preconceito, porque é uma coisa interessante, a gente chama todo mundo aqui. Então, por exemplo, vocês são do movimento do acampamento, mas a gente já falou com padres aqui, tradicionalistas, que você fala em acampamento, os caras acham que é sei lá, um berço protestante, os caras não gostam, cara, não gostam, não adianta. Mas o acampamento, eu sempre tento falar isso, ele é uma catapulta, eu vejo. Como se fosse assim, pô, tu passou aí, veio uma catapulta, puf, vai pra dentro da igreja. Vai pra dentro da igreja. Então ele manda. E é uma rede que você joga, você vai pegar qualquer tipo de peixe. Vem essa pessoa pra igreja, e ali, aí, o que acontece? Ela continuar ali, aí depende da força dela tá ali. E é uma coisa que você falou, quando a gente tava falando nos bastidores, eu achei interessante também. Você falou assim, cara, minha pregação é uma pregação para chamar a pessoa, para ela vir, existe uma conversão para ela vir à igreja e ali querer se permanecer. Mas assim, aí depois é ela com ela, tem que permanecer lá dentro. E o acampamento é um movimento legal por causa disso, porque a minha conversão foi no acampamento também. Então tem que ser falado. E hoje em dia, assim, independentemente, eu sirvo. Porque é o modo que eu tenho para retribuir do acampamento, né? Que eu vejo, assim. Então eu acho muito importante o movimento. O Tom, gente, que ele foi meu líder. Foi meu líder do acampamento. E eu sempre brinco. Tem 4 pessoas que eu devo muito. Até me emociono. Desculpa. É o Tom, a Camille, o seu Evaldo e a Marileusa. Você volta até seu padrinho, né, Bruno? Que virou meu padrinho. Que eu não era crismado. E são 4 pessoas que fizeram parte da minha conversão, sabe? Eu agradeço mesmo a vocês, cara. Se não fosse vocês, hoje nada disso aqui existiria, né? Nada disso aqui e tudo mais. Então, isso aqui é um fruto de vocês. Muito obrigado por que vocês fizeram por mim. Deus já tinha um plano para você, né? Com certeza, né, Fernando? Você Amém. sabe mais do que eu. Amém. E esse era o plano. Ah, com certeza. Nós fomos ferramentas, né, dessa obra, assim como o Fernando e o Francimar. Amém. Nós só demos o nosso sim, né? E damos até hoje, que nem o Fernando disse. Acampamento, para mim, foi a mesma coisa do que para você. Mesma coisa, assim. Só mudou um pouquinho de personagens, mas a transformação veio dessa mesma forma. Acampamento, eu devo muito acampamento. Na Cristo, né, já estamos no 4º, então não deixei de servir nenhum. Sempre que eu posso, eu estou, né? Eu só deixei de servir um, então. Só um, Fernando. Eu estou em todos. Porque tá no 4º, é o terceiro que vai pregar. Só o primeiro quem pregou foi o Hector, que até foi meu pregador. Hector também é maravilhoso. Foi. Mas então, e aí? Beleza, tá? Se converteu, e aí? Você falou assim, agora você quer ser pregador. Então, como é que foi isso aí? Não, foi um processo, né, cara? Não foi assim, tipo, eu saí Entendi. do acampamento, eu quero ser pregador, né? Entendi. Houve todo um processo, eu tive o meu tempo também de entender muitas coisas, né? Porque o acampamento é um convite para você ir para águas mais profundas. Exato. Tá? O que eu vejo hoje, cara? Tem muitos católicos que têm muita fé, mas tem pouca doutrina, que não se aprofunda, não conhece, né? Não conhece o significado de cada momento de uma missa, né? Não conhece por que tem que se confessar. Muitos chegam que nem batizados são, não são crismados. Então o acampamento ele é uma pregação do querigma, é o primeiro anúncio, né? Nós estamos anunciando, é aquilo que os discípulos fizeram quando Jesus ressuscita, né? Depois da festa do Pentecoste. Eles tinham que anunciar, cara. Eles tinham que sair para contar que Jesus ressuscitou. E quantas dificuldades esses caras encontraram. Porque muitos são como São Tomé. Cara, eu só vou acreditar se eu meter o dedo lá, entendeu? Pois é. Porque senão eu não vou acreditar. E hoje a nossa sociedade ela tá assim. Eu era um deles. Eu não acreditava na Eucaristia. Eu ficava, meu Deus, que a minha mãe ir lá ficar de joelho. Por favor, mãe, vá picar uma lenha, eu dizia pra ela. Vamos... Porque eu não entendia. Por que isso? Né? Porque eu não lembro da minha catequese. Né? Eu não lembro. Então o acampamento, ele é isso. Né? Eu não sou um pregador de formação. Vamos chamar o Fernando para aplicar uma formação sobre purgatório. Eu não sei explicar isso. Eu estou aprendendo, eu estou em construção também dentro da doutrina da igreja. Agora, a minha missão é
É mostrar para eles, mostrar que Jesus é a solução para o nosso problema. Astromar diz que Deus não ajuda, ele resolve. Uhum. Então, a minha missão hoje, eu não me considero como um pregador. Eu me considero como um mensageiro. Eu vou lá e... cara, vem cá. Vem pra cá. Deixa eu te explicar que Deus te ama. Deixa eu te mostrar um pouquinho do quão lindo é a nossa igreja católica. Aí sim, depois do acampamento, ela vai fazer a escolha dela. Pô, eu quero mergulhar para mais. Eu quero servir na comunidade. Então, o pós-acampamento meu, eu tive a graça, né, de conviver com padres, né, com os padres da Copiosa Redenção. O padre Luiz César, que veio muito para cá. Padre Fernando, que também veio muito aqui nos acampamentos aqui. Padre Pedro, né? Padre Alisson, que hoje já... O Padre Pedro hoje virou monge, né? Tem alguns padres que me acompanharam nesse processo que hoje já não estão mais na comunidade. Sim. Mas assim, eu fui conhecendo o porquê que aquele povo, né? Qual que é o significado do acampamento? Porque nos 5 dias, rapaz, você chora, come, dorme. Chora, come, dorme. É assim mesmo. Então, pra mim, e eu que tenho... É muito intenso, né? É difícil para mim entender as coisas, eu tenho essa dificuldade, eu fui ruminando isso, eu fui começar a questionar, né? E aí eu fui conhecendo a Igreja Católica. E aí eu fui conhecendo a evangelização. Aí eu fui conhecendo os setores da igreja, os retiros de cura e libertação, né? A importância da missa. E aí a comunidade da Copiosa Redenção foi me ajudando a me formar. Né? Tanto é que ali, depois do acampamento, no 4º mês, eu quis até ser padre. Porque eu saí, cara, assim, não é isso que eu quero. É isso aí, cara. Eu quero ir pro mundo, eu quero falar para esse povo que parem de usar droga, que parem de beber, cara. Tem um Jesus que morreu por mim, e é isso que eu... E aí que eu ia nos meus amigos, aquela galera lá que... Falar agora, como é que foi seus amigos? Cara, pô, você ia sair pra beber comigo, pô. Foi assim, de foi muito legal, cara, porque assim, primeiro eles não acreditavam. Depois começaram a me chamar de padre. Depois eles começaram a ver na minha vida, na minha mudança, uma luz no fim do túnel para eles. Então eles começaram a me procurar. Pô, cara, tô bebendo demais, Fernando. Como é que você fez? Pô, cara, tá acontecendo isso. Entende? E eu fui caminhando com essa galera. E a minha vontade era que esses meus amigos experimentassem disso. Só que como que eu ia fazer, cara? Como é que eu ia... Eu não tinha... convite tem que ser muito sutil também. Eu não podia, cara. Eu não podia, assim, abrir a cabeça do cara e falar para ele, venha, força. Eu acho que todo mundo tem seu tempo. Aí eu escutei uma frase de São Francisco de Assis que eu guardo até hoje na minha vida. Para você falar de Jesus, para você evangelizar, se necessário, fale. Ele quer dizer o quê? Você tem que mostrar com a tua vida, com as tuas renúncias, com o teu testemunho. E aí eu percebi que não era com palavras, era com atitudes. Era a galera me convidando para sair, eu falava não. Eu ficava no quarto fechado, porque a tentação, né, pô, né, você é uma luta, cara. São Paulo vai dizer a carta de Efésios que, cara, não é contra o homem que nós vamos lutar, né, contra os anjos do mal, os desejos, né. E aí eu fui trabalhando em cima disso, eu fui lendo, eu fui rezando, renunciando. Eu fiquei aí perto de quase 3 anos sem beber nada, né? E aí eu fui indo, até que os padres começaram a me cuidar, começaram a entender que eu tinha um chamado, mas que eu tinha que ser formado.